Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A Cristina está vindo, eu espero. Amanhã a Cristina não vai estar com a gente. Se você quiser estar aqui comigo para contribuir aí com a leitura, com as consciências, entra para o nosso grupo, né, do clube de leitura e me fala, que aí a gente vai combinar direitinho. Eu estou tentando também que a Juliana esteja comigo amanhã de novo. Ela esteve comigo na sexta-feira passada, né? Que a Cristina também não pôde estar. E é assim, a Cristina chegando. E é isso, gente. Estamos aqui, ó, no livro digital, enquanto a Cristina entra aí, né? No livro digital, a gente está na página 103. E aqui no livro físico, a gente está na página 118. Cristina, filha, liga essa câmera. Bom, enquanto ela se ajeita lá, eu vou começar a ler, tá? E assim, a gente já está na parte 2, né? Na parte 2 desse livro, onde são os processos. Os processos para a gente mudar a nossa vibração. Lembrando que a vibração é que define o que a gente está atraindo para a gente, né? Vamos lá. Concentrando a energia para mudar a vibração oferecida. Oh, Cristina não está conseguindo ligar a câmera dela. Eu não consigo botar ela aqui enquanto ela não ligar. Vamos lendo, que agora mesmo ela resolve. Quando você observa alguma coisa em seu agora ou lembra uma experiência passada, está concentrando energia. Quando imagina algo que lhe possa acontecer no futuro, também está concentrando energia. Ao concentrar energia, seu ponto de atenção ou foco faz você oferecer uma vibração, que é o seu ponto de atração. Quando você lembra, pensa ou imagina alguma coisa, ativa-se uma vibração em você. Se voltar ao pensamento, ativa novamente a vibração. Quanto mais retornar ao pensamento, mais facilmente ativará a vibração. Até que finalmente ela se tornará um padrão vibrátil dominante em você. As coisas que combinam com ela começaram a surgir na sua experiência concreta. Mais uma vez, não se esqueça, para entender qual é a sua oferta vibrátil, examine as suas emoções. São elas que mostram constantemente como estão a sua oferta vibrátil e o seu ponto de atração. Gente, eu fico tão entusiasmada com esses assuntos. Vocês não têm noção de como que eu fico vibrando com isso. Cristina, minha amiga, cadê você? Vamos conversar sobre isso. Isso é grandioso demais. Presta atenção. Quando a gente pensa em alguma coisa, seja isso no nosso agora, seja no nosso passado ou no nosso futuro, nós estamos concentrando energia. E o que é energia, gente? Energia é coisa. Tudo que existe, que a gente chama de matéria, que a gente consegue ver, pegar, sentir, cheirar, perceber, é matéria condensada. Ou seja, isso já foi um pensamento, isso já foi uma energia e ela condensou em matéria, como se fosse um vapor de água que condensa no gelo. O vapor de água você não consegue perceber, pegar, sentir. Só que o gelo você consegue. Então, é só uma analogia, entende? Eu não estou falando que o vapor de água é energia. Vapor de água é energia em estado gasoso. Mas existem outros estados ainda mais sutis da matéria, né? E o vapor de água, quando ele é ainda mais sutilizado,
ele vai se tornando o quê? Ele vai voltando ao seu estado energético. E tudo que existe materialmente, um dia vai voltar ao seu estado energético. Presta atenção. Os nossos corpos, tudo que é animal, vegetal, mineral, um dia vai voltar ao seu estado energético. Isso é incrível, não é? Assim como de onde a gente saiu, desse estado energético, a gente volta. E olha que coisa interessante. A nossa mente consegue fazer essa transformação de energia em matéria. A nossa mente é como se fosse um catalisador de energia. Aonde você foca a sua atenção, aonde você foca o seu pensamento, você está condensando essa energia, né? Isso chama colapso da função de onda. Mas vamos falar numa linguagem bem simples. É como se você estivesse condensando, ou seja, você trazendo de um estado gasoso, de um estado sutil, para um estado mais pesado, mais material. Ai, gente, isso é fenomenal. Sabe qual que é o problema? Por que nós ainda não vivemos a vida que nós escolhemos viver? Porque a gente fica focando no negativo, no que nós não queremos. Ficamos focando na falta do nosso desejo. A hora que a gente aprender a focar no que a gente, só no que a gente quer, só no que a gente quer, e quanto mais, percebe, ele fala que quanto mais a gente voltar o nosso pensamento para esse mesmo pensamento, mais a gente vai ativar essa vibração em nós e mais rapidamente a gente vai condensar essa energia, né? Vai fisicalizar essa energia em matéria. É isso. Você deve estar consciente de que é um criador intencional. Você já está consciente disso? Eu espero que nessa altura do campeonato você já esteja. Mas se você está chegando aqui agora, vamos começar a entender isso? Você vai ter que começar lá do primeiro dia do livro, né? Hoje a gente já está aqui no dia 16, né? E mais do que isso, tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Então, você deve estar consciente de que é um criador intencional. Será maravilhoso quando você começar a fazer a correlação entre o que você está pensando e sentindo e o que está se manifestando. Quando tomar consciência disso, estará apto a modificar intencionalmente os seus pensamentos a fim de atrair algo mais agradável. Percebendo os sentimentos despertados a cada pensamento, é possível modificar aquele que faz sentir-se mal para outro que o faça sentir-se bem, e assim melhorar o seu ponto de atração antes que algo indesejado aconteça. Então, vou acabar de ler esse pedacinho, depois eu vou comentar. É muito mais fácil, antes que uma manifestação física indesejada apareça, mudar intencionalmente a direção do seu pensamento para algo que o faça sentir-se melhor. Cristina chegando. Oi. Cristina! Ela dormiu muito Tudo bom, hoje. minha amiga? Tudo! Hoje sou eu que estou no celular. Meu computador, olha, não quis hoje brincar comigo. Tá tudo certo. Tá tudo Tá bem. tudo certo. Fala para Você mim. consegue ler? Consigo, só vou ficar olhando para cá, Estamos na tá? 104. Tá tudo bem. 104. Estou terminando de ler aqui o último parágrafo desse pedacinho que começou na 103, tá? Peraí. Você vai ter a satisfação de escolher intencionalmente um sentimento que o faça sentir-se bem e observar com prazer a manifestação positiva que virá em seguida. Gente, deixa eu dar um oi pro Marcelo, que eu não dei um oi pro Marcelo. Fiquei esperando a Cristina me distrair disso.
Aqui, gente, ele está explicando o seguinte: você é um criador da sua realidade. A sua criação depende do que você está sentindo. Por quê? A sua vibração depende disso. E você cria através da sua vibração. Então, estar consciente disso e presente para entender o que você está sentindo e mudar isso o mais rapidamente possível é fundamental para você começar a criar coisas melhores. E o que acontece? Tem muita gente que fala assim, ai, me deixa viver aqui a minha raiva, me deixa viver aqui a minha mágoa, me deixa viver, sabe? Como se viver essa meleca fosse uma coisa boa. Ai, eu não tenho direito de sentir isso? Claro que tem. Só que presta atenção. Quanto mais tempo você ficar parado, né, nesses sentimentos ruins, mais coisas ruins você cria na sua realidade. Porque o seu ponto de atração vai estar muito ruim quando você não está bem. E então, quanto mais rápido você se conscientizar disso e mudar intencionalmente essa vibração, mais rápido você volta a criar coisas incríveis, maravilhosas, né? Há sempre outra circunstância incontrolável quando se tenta controlar os outros. A maioria das pessoas oferece grande parte de suas vibrações de pensamento em resposta a alguma coisa que observa. Caso seja algo maravilhoso, sentem-se maravilhosas. Se for algo desagradável, péssimas. Em ambos os casos, porém, não acreditam ter controle sobre os sentimentos, porque percebem que não podem controlar as circunstâncias observadas. Peraí, deixa eu grifar isso. Muitas pessoas passam a maior parte da vida tentando controlar as circunstâncias, porque acreditam que assim vão se sentir melhor. Mas é impossível controlar totalmente as ações dos outros ou as circunstâncias, por mais que se tente. Há sempre algo incontrolável. Gente, de verdade, eu sou uma que estou tendo que fazer um esforço danado para soltar o controle, né? A Cristina sabe bem disso. E é um esforço diário, você precisa estar muito presente para você entender que quando você quer controlar tudo, na verdade, você está... gente, é um estado assim, quase que uma loucura. Porque Na você não tem... realidade, se alimenta a insanidade, né? É a Alimenta a insanidade. loucura que é. Porque, assim, de verdade, que controle você tem sobre o outro? Acho que quando a gente entra nessa ilusão de querer controlar, aí a gente perde talvez, o único controle que a gente tenha, que é sobre nós, das nossas emoções. Sabe, de fazer esse gerenciamento de pensamento, sentimento e emoção. Opa, o que eu estou pensando agora? Qual é a vibração? Onde é que eu quero vibrar? O que eu quero vibrar? Aí você entrega esse controle que é teu para a circunstância, para aquilo ali que é ilusão. Você coloca para fora isso. Exato. E aí, se a gente não pode controlar, o que a gente tem que fazer? Estar em permissão. Estar em permissão com tudo e com todos. Sabe aquela frase que na verdade não é uma frase, né? É uma teoria e muito real. O que importa não é o que te acontece. O que importa é o que você faz com o que te acontece. Porque de verdade, o que te acontece, as circunstâncias, né, os eventos da vida, os eventos externos, você não tem controle. A gente tem que estar sempre preparado para o pior, esperando o melhor e fazer o melhor com o que vem. Entendeu? É mais ou menos assim que eu tô me posicionando hoje. Eu sempre espero o melhor.
de tudo e das pessoas, de tudo e de todos. Mas eu sempre estou me preparando para o pior. E o que vier, sabe, vai ser divertido, porque, gente, e entenda o seguinte, é músculo, né? É uma musculatura que você tem que exercitar, não é diariamente, não, é o tempo todo, o tempo todo. E é todo o tempo que a gente consegue fazer isso? Claro que não. Ainda mais assim, no começo, né? Vamos falar assim, a gente está no começo dessa musculação. A gente está começando a entender e praticar isso. Então, é natural que, eventualmente, você ainda se pegue tentando controlar o outro, tentando mudar uma situação ou outra. E o que você tem que mudar de verdade? Qual que é a única coisa que você pode verdadeiramente mudar? Você mesmo. Você tá muda, amor. Se você quiser comentar, você mesmo. Você tem que mudar os seus pensamentos e as suas emoções com relação àquilo que está acontecendo ou com relação às pessoas e seguir em frente. Não ficar parado em meleca, só isso, tá? É isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Só tem uma coisa que eu gostaria de trazer para você. Traga, amor. Mas assim, se fizer sentido, né? Porque é a forma como eu vejo e é o que eu tenho, eu acho que é o que ressoa mais com o que eu tenho aprendido aqui nas nossas leituras e tudo mais. Que é assim, quando você fala assim, eu faço melhor, mas eu me preparo para o pior. Isso eu não concordo. Porque eu acho que quando você se prepara para o pior, eu entendo que é uma forma de você Já estar criar. acima, não gerar expectativas, né? Não gerar frustração, porque se você se prepara para o pior, você já sabe que o pior que pode acontecer, você já está pronto, você não vai ter aquele baque. Mas aí eu me pergunto, será que a gente não acaba emitindo uma vibração distorcida quando a gente se prepara para o pior? Não, por exemplo, Entende? vou dar alguns exemplos, tá? Não é você se preparar para o pior, é você entender que a vida pode te oferecer qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, Só um infinitas minutinho. possibilidades, inclusive o pior, né? Por exemplo, tem alguém doente. A gente passou aí por um período de pandemia, e nesse período de pandemia, muitas pessoas adoeceram. E a gente não sabia o que ia acontecer. A gente ficou. é, Essas pessoas ficaram internadas muitas vezes, sem a gente poder visitar, sem a gente saber direito o que estava acontecendo. E aí, é só um exemplo, tá? Mas alguém adoece. Você tem que sempre esperar, aí a expectativa está no melhor. Mas você tem que entender que a vida, né? A vida, não é a vida, né? Ah, tudo pode acontecer, certo? Então, aí se você só se prepara para que essa pessoa se cure, para que aconteça o que você deseja, né? O que acontece se acontecer a outra coisa? Você Você se sofre. rasga, você sofre. Existe aí um sentimento de. Aí você vai ficar muito mais tempo parado nesse espaço, né? De, sei lá, de coisas ruins. E a mesma coisa acontece. Eu me preparo para uma entrevista de emprego. Então, a pessoa está. Uhum. Você tem que se preparar para passar nessa entrevista de emprego, se é o que você quer, entende? E tem que acreditar que vai dar certo. Mas também tem que estar preparada para o não. Tem que estar. Sim. Porque senão a frustração vai ser muito grande. Então você tem. E outra, aconteça o que acontecer, você tem que fazer o melhor com isso. Entender da melhor Sim. maneira. Eu passei. Uau! Eu não passei, então eu vou me preparar melhor. Né? A pessoa Uhum. se curou. Uau, que maravilha! A pessoa morreu. Vou agradecer pela vida dela, vou agradecer por tudo que nós pudemos fazer juntos e vou honrar a existência dela com a minha vida, né? Então, é nesse sentido, não é você de verdade ficar criando as duas coisas.
É você sempre, é no sentido de sempre fazer o melhor com o que te acontece, independente do que acontece. Porque de verdade Se você vê não limão, controla. Hã? se vê limão, faz limonada. Mousse É de isso, limão, isso, caipirinha, entendeu? isso. Pode fazer o que você quiser, né? Coisas. Não gosta do azedo do limão? Taca açúcar. Não gosta do Põe açúcar? Gosta do açúcar, azedo? Chupa o limão. chupa limão. Tem gente que gosta. Tá tudo certo. Vai lá, Cris, lê um Isso pouco. aí. Deixa eu ver onde é que paramos. Criação intencional, é isso? Sim. Então tá. Criação intencional consiste em escolher pensamentos positivos. Muitos dizem: quando esta situação mudar, vou me sentir melhor. Quando tiver mais dinheiro, quando me mudar para uma casa melhor, arrumar um emprego melhor ou um parceiro melhor, vou me sentir melhor. É claro que a pessoa se sente melhor com algo prazeroso, mas a criação intencional não consiste em sentir-se melhor por causa de uma situação externa. Consiste em escolher um pensamento que cause uma sensação boa, provocando assim a mudança da situação externa. Quando você está apto a controlar seu ponto de atração, escolhendo intencionalmente pensamentos positivos, as situações à sua volta tendem a mudar. É o que se diz, é o que diz a lei da atração. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Assim, Tudo a ver. é você realmente escolher a vibração que vai atrair, né? E tirar a condição de ser feliz ou não, de estar bem ou não, do externo, né? É assumir esse teu poder de criação, é assumir essa tua responsabilidade dos limões que estão aparecendo na tua vida. Ora, pois. Quer outra coisa? Vai plantar jabuticaba, vai plantar pepino, vai plantar qualquer outra coisa, né? Agora, se veio limão, se plantou limão, colhe o limão, vai ver o que você faz com o limão e tá tudo certo. É isso. A criação intencional muda no seu valor de referência emocional. Se você está vivendo uma situação difícil, talvez não sinta qualquer alívio com os primeiros 5 ou 6 processos. E vale a pena começar pelos últimos. Não fique querendo sentir-se bem logo. O importante é tomar consciência de estar experimentando um certo alívio, mesmo que pequeno, e entender que ele veio em resposta a um esforço intencional seu. Quando for capaz de encontrar alívio, terá reconquistado a capacidade de controlar sua própria experiência e estará pronto para começar a alcançar os seus desejos. Lembre que o objetivo de cada processo é fazê-lo baixar a resistência, encontrar alívio e melhorar seu processo de referência emocional. Se após alguns minutos num processo você não se sentir bem, ou melhor, do que estava, interrompa-o e escolha um mais à frente. Agora anime-se e divirta-se. Quer comentar alguma coisa, amor? Quero. Porque se você começa a fazer um processo e ele não dá certo, qual que é a nossa. Qual que é o nosso movimento natural? Achar que o Que nada processo não funciona. presta. Ah, esse processo não. Ah, isso aqui não funciona. Esse negócio não funciona. Né? Isso daqui, não gostei. Às vezes a gente abandona até o livro, abandona Abandona a tudo que prática. a prática, abandona até a vontade de mudar, porque você já fez um, fez dois, e às vezes o seu ponto de vibração não está adequado para aquele processo. Olha que sabedoria incrível. É tipo assim, né? A pessoa. Eu joguei na Mega Sena uma vez, não ganhei. Ah, não vou jogar mais. Não funciona isso. Uhum. Não, não funciona. É bem assim, né? Não funciona. Agora, sabe uma coisa interessante? Ô, Dulce, traz essa clareza, inclusive.
Um dia a gente estava conversando e eu falei assim, Dulce, eu não sei te dizer até que ponto que eu tenho que insistir em uma coisa, se aquilo realmente é o que está para mim, ou se é uma ilusão, né? Se é uma teimosia. E aí você fala assim, Cris, tem um jeito, e você que é simples, você vai saber. Só que eu não lembro do resto da nossa conversa. Ou você não me falou, ou ficou para na minha inconsciência e eu deletei. Mas era como se fosse uma técnica. Aí agora você falando, eu vou de repente falar com ela, quem sabe ela lembra e já traz essa consciência para todo mundo. Você lembra dessa Eu nossa não lembro conversa? da nossa, eu não lembro da nossa conversa, eu não lembro o que eu te falei. Pode ser até que eu vou falar outra coisa diferente agora. Mas assim, o que me vem é o seguinte: é, é até aquela história, né? Até onde é persistência e Ou qual que é a linha teimosia? tênue da teimosia? Até onde eu estou sendo teimosa ou persistente, né? Mais ou menos assim. Isso, foi isso mesmo Então, o que a que gente conversou. acontece? Se você tem um objetivo, esse objetivo faz o seu coração cantar, sabe? Faz seu coração feliz, ele enche o seu coração de alegria. Ele é um objetivo real para você. Não é uma mentira que você comprou de alguém, entendeu? Um objetivo de outra pessoa. Se ele faz sentido para o seu coração, você sabe que ele faz sentido para o seu coração. E aí, amiga, é queimar as pontes, entendeu? E não é tentar, não. Para de tentar e faz até conseguir. Ou morre tentando, ou morre pelejando para alcançar isso. Agora, a pergunta é a seguinte: é um objetivo real para mim? Porque às vezes a gente não está alcançando, porque de verdade a gente está desejando isso e o sentimento não é real, sabe? Ó, o sentimento é o Tipo, segredo. sonhar o sonho dos outros, né? Sonhar o sonho dos outros. Então, se é um objetivo dos outros para você, tipo assim, minha mãe sempre quis que eu fosse, sei lá, o quê? Entendeu? Cantora Meu e pai sempre. bailarina. Na França. Tipo assim, minha mãe sempre quis que eu fosse isso. Minha mãe sempre sonhou que eu trabalhasse nisso. E então, meu sonho é ser isso, para agradar minha mãe. Caramba, mas é mentira, porque de verdade eu quero ser, sabe o que encanta meu coração, o que alegra meu coração, o que me deixa entusiasmada, na verdade, é fazer outra coisa. Então, a gente vê muito isso. Às vezes o pai é médico, o pai é advogado, quer que o filho seja advogado, ou médico, ou engenheiro, e fica fazendo uma força danada para puxar aquele filho para aquilo, mas de verdade o filho quer ser guitarrista. O filho quer ser ator, quer ser outra coisa qualquer, entendeu? Quer ser qualquer coisa. E aí ele fica tentando sonhar um sonho que não é dele. E aí fica o consciente, que na verdade não está consciente, né? Esse consciente, esse desejo consciente e o desejo inconsciente lutando. Quem é que ganha? O inconsciente, que é a emoção, que a minha É emoção muito maior. não quer aquilo, não quer. E aí você vai ficar uma vida Aí, inteira. e aí eu lembro do Joseph Murphy, que ele sempre falava lá no livro dele, do Segredo Subconsciente, Olha quem está Poder aqui, a Subconsciente. Fátima, lindona, Oi, boa Fátima. tarde, amada. Boa tarde, Quando ele querida. falava assim, olha, ao dormir, dê comandos ao seu subconsciente, ele vai se virar, ele vai buscar. E quando a gente não tem essa clareza, né, a gente está sonhando o sonho dos outros e aí acreditando que aquilo é nosso, nosso subconsciente também vai atrair coisas para que aquilo não se realize, porque no fundo ele Não, sabe que não é isso para não gente. vai. Então é muito simples. Não é você olhar se eu continuo ou não, é olhar se esse sonho é real para você ou não. No meu ponto de vista, entende? Eu não lembro o que eu falei para você aquela vez, Não, a gente mas acabou nem concluindo a conversa, ficamos assim.
Sabe assim, tipo, eu vou te sou falar. dona de começar a falar uma coisa e mudar, sabe? Eu vou contar uma história e esqueço o que eu estou falando. E é assim, eu É sou assim mais mesmo. prolixa do que Moisés no deserto, 40 anos para andar 10 quilômetros. Ai, Jesus, é assim. Vai lá, anime-se e Pois é. divirta-se. Anime-se. Agora anime-se e divirta-se. Usamos as palavras processo, técnica ou jogo com o mesmo sentido, porque, mesmo se tratando de processos poderosos que o ajudarão a conseguir qualquer coisa, você terá com eles uma relação lúdica. Encare-os como se fossem ferramentas para consertar alguma coisa quebrada. A chave para ser bem-sucedido depende da capacidade de se libertar da resistência. Quanto mais alegre você for, menos resistência terá. Você começará a observar uma mudança imediata, por mínima que seja, desde o primeiro dia de aplicação dos jogos. Com mais prática, melhorará o seu ponto de atração em todos os aspectos da sua vida. Usando os processos que oferecemos neste livro, você vai deixar de ser uma pessoa que cria sua realidade inconscientemente ou por inércia, para transformar-se em alguém que cria intencionalmente a própria realidade. É com grande amor e entusiasmo que oferecemos esses processos capazes de mudar sua vida. Há muito amor aqui para você. Receba. E eu não sei se você percebe, tem, assim, o Axis ressoa muito com tudo isso, né? Muita coisa, assim, eu sou muito superficial no Axis, eu li pouca coisa, eu só li aquele livro, né, do, Dan do Here, Den, do Den Heer, seja você Seja Você Mudando o Mundo, e fiz duas classes de barras. Então, eu entendo assim, o poder das barras de transformação. Muitas pessoas que fizeram uma sessão comigo mudaram completamente suas formas de pensar, sentir e agir. E é uma coisa muito impressionante, impressionante. Então, mas assim, a consciência que o Axis traz, né, esse acesso à consciência, fala muito sobre isso, sobre você ser a alegria, né? Você criar a partir da alegria. E de verdade, isso sempre fez sentido para mim, mas eu não entendia. Até que quando eu fiz a minha primeira conexão com a essência, eu tive essa intuição, nessa percepção. Eu me lembrei muito claramente daquela tabela aquela tabela da consciência, tabela das do emoções, né, Hawkins. do Dr. David Hawkins. É, E aí, quando você olha aquela tabela, você vê claramente que a alegria é a emoção alta, é das emoções altas, é a mais fácil de você manter por mais tempo na sua vida. É muito sim. difícil você manter as outras por muito tempo. A alegria não, a alegria com um pouco de esforço você consegue manter por mais tempo, né? E é claro que 100% do tempo, não, mas por mais tempo. Então, 100% do tempo, não. Mas por mais tempo, e esse tempo ele vai aumentando à medida em que você se Ai, mantém nessa intenção, né? E cada vez mais eu tenho prestado atenção e percebido isso na vida, o quanto é importante essa intenção. Quando a gente fala assim, de boa intenção o inferno está cheio, é verdade, está cheio. Mas e quais são as suas intenções? Né? Qual é a sua intenção quando você vai escolher um pensamento para o teu dia, uma roupa para vestir teu corpo, um livro para você ler, uma live para você assistir? Qual é a sua intenção ao ligar para uma pessoa, ao mandar uma mensagem? Se tudo é energia, a tua intenção é o que chega primeiro. Então, olha a importância dessa intencionalidade, né? Olha a importância de você então, saber quais são as suas intenções naquilo que você está fazendo. exatamente.
Exatamente, Cristina. E imagina a sua intenção para você mesmo, né? Então, isso é fundamental, fundamental. E assim, esquece o resto, tudo, vamos abolir esse monte de mentira e muda intencionalmente os seus pensamentos para você alcançar a alegria, para você alcançar a felicidade, para você mudar o seu ponto de atração e ponto. Você não tem que ficar parado na meleca, não tem. Exato. Então, assim, você não quer, né? Não é, você não quer ficar nesse estado tristonho, então intenciona a alegria. Ah, mas eu não tô me sentindo alegre. Finja. Vai dar. Outro dia, sabe o que eu fiz? Que eu acho o máximo. Assim, talvez vocês não. Alguma pessoa aqui pode não saber do que eu tô falando. Mas tinha um ator de anos atrás chamado Jerry Lewis. E ele fazia umas comédias muito engraçadas que passava assim, tipo, na época era na sessão da Sessão da tarde. tarde. E, e era uma comédia inocente, né? Assim, não tinha, sei lá, não sei se era da época, sei lá, mas eram umas bobeiras assim, meu. Aí outro dia eu fui e coloquei no Google, Jerry Lewis. Nossa, mas veio umas pérolas assim, muito legais. E valeu a pena. Dei boas risadas naquele dia. Porque vale a pena, gente, sabe? Rir é muito gostoso. A gente muda a vibração, a nossa vibração interna. Automaticamente você já sai daquela frequência que não te comporta, porque não é aquilo que você quer. Né? E verdade, você é uma antena parabólica captando um monte de emoção, sensação e sentimento de um monte de coisa. Então, o que de verdade é teu? Né? A tua intenção. Olha para o que você quer e vai. É, isso aí. Vamos lá. Escalada da contemplação. Vai eu ou vai você? Pode começar, depois eu vou. Então tá. Use esse processo quando quiser melhorar o seu estado de espírito, quando quiser melhorar seu relacionamento com alguém ou com alguma coisa, quando quiser manter ou melhorar seu sentimento positivo atual, quando estiver dirigindo, caminhando, parado numa fila e quiser fazer alguma coisa produtiva em termos de criação. Quando houver alguma coisa na sua linha de visão que possa levá-lo a ter emoções negativas e você quiser manter o controle da sua vibração. Quando seus pensamentos ou as palavras de alguém forem numa direção potencialmente negativa e você quiser controlar a direção do assunto. Quando se der conta de estar experimentando emoções negativas e quiser mudar a maneira de sentir. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de escalada da Esse aqui é aquela escala que ele colocou lá no capítulo 20. Ele vai usar para todos os processos. Isso aqui é o seguinte, para você observar a sua emoção. Então, esse processo serve para quem está no valor de referência qual, Cris? Conta aí. Aí tá assim, ó. O processo de escalada da contemplação lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre os seguintes sentimentos. 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. E 5, que é o otimismo. Se você, se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Digamos que você está sentindo expectativa positiva, que se encontra no nível 4 da escala de referência emocional. Esse processo seria dos mais valiosos para você neste momento. Esse jogo pode ser usado em qualquer lugar e a qualquer hora, porque é de fácil execução. Basta dirigir pensamentos agradáveis para a sua mente. Se escrever esses pensamentos, será ainda melhor. Mas não é necessário. Comece olhando à sua volta e concentre-se em alguma coisa que lhe agrade. Tente manter a atenção nesse objeto que lhe dá prazer.
Concentrando-se nele por mais tempo, seu pensamento positivo vai aumentar. Tome, então, consciência de que seu sentimento melhorou e usufrua essa melhora. Olhe em volta e escolha outro objeto que lhe agrade para concentrar sua atenção positiva. Escolha. Cadê? Escolha deliberadamente objetos que o façam sentir-se bem. Quanto mais se concentrar neles, mais fácil será manter as frequências vibráteis positivas. Quanto mais tempo mantiver essas frequências, mais a lei da atração vai levar até você pensamentos, experiências, pessoas e coisas que combinem com a vibração praticada. Mantenha ao longo do dia a intenção de concentrar-se em coisas que lhe dão prazer. Assim, você estará praticando sua vibração de menos resistência e tornando mais forte sua conexão com a sua própria energia essencial. Isso. Esse processo também vai ajudá-lo a receber orientação ainda mais clara do seu eu interior. Continua aí, Dulce, deixa eu só ver mais. Tá. Quanto mais desenvolver a prática de apreciar algo agradável, menos resistência oferecerá em suas frequências vibráteis. Oferecendo menos resistência, melhor será a sua vida. A sensação de prazer aumentará de tal forma que cada vez que voltar a um padrão negativo de pensamento que cause resistência na sua vibração, você logo vai sentir e procurar mudá-lo. Aos poucos, será invadido por uma alegria decorrente do seu alinhamento com quem você realmente é. Nessa vibração maravilhosa, onde a resistência não existe, você estará num estado extremo de permissão, em que as coisas que deseja podem fluir facilmente para a sua experiência. Se você for sentindo um crescente bem-estar, continue com o processo pelo tempo que quiser. Mas se não sentir-se bem, se o processo aborrecer de alguma forma, pare e escolha outro. Quando você consegue apreciar o que o cerca, não há resistência na sua vibração. E lembre-se, é apenas uma resistência que o mantém afastado de qualquer coisa que deseje. Seria bom reservar de 10 a 15 minutos por dia para esse processo. Aos poucos, você irá repeti-lo diversas vezes ao dia, em diversas situações, apenas pelo prazer que ele te proporciona. Pare um instante e olhe em volta de si. Há retratos de pessoas que você ama. Contemple cada um deles, sorrindo e apreciando. Pense no que essas pessoas representam na sua vida. Lembre-se de experiências felizes com elas. Sinta o conforto da poltrona em que está sentado, a textura da sua roupa que está usando. Olhe para fora e se houver uma árvore florida, contemple-a e usufrua cada detalhe. O céu está azul? Há pássaros voando? Quais são as coisas boas e bonitas que estão sempre à sua frente, mas que passam despercebidas? Recorde uma cena especialmente tocante de um filme que você viu. Pense numa história de solidariedade, de doação. Planeje uma viagem ideal. São inúmeras possibilidades em qualquer lugar que você esteja, mesmo numa fila de banco. Até no engarrafamento de trânsito. Fique atento para a escolha daquilo que contempla e das coisas em que pensa. Gente, essa é uma das... eu diria assim, que é a mais fácil de todos os processos. Você pode fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você está na cadeia, tem uma janelinha desse tamanho que dá para olhar para fora, né? Olha para fora. O céu está azul, tem
um passarinho voando, cantando, né? Começa a imaginar ele na árvore, né? Começa a imaginar que você é ele, sabe? Começa a fazer, é a sua imaginação, entende? Isso salva vidas. Ou então você está num lugar fechado, numa sala fechada, tem um quadro que, sei lá, tem alguma coisa no quadro que seja interessante. Começa a olhar para isso, sabe? Começa a perceber as cores, a... começa a entender as coisas, sabe? O que te traz alegria? Você, Dulce, mas na minha casa não tem nada que me deixa feliz. Não, não é possível. Então você está precisando mudar totalmente seu ambiente. Porque você tem que ter algumas coisas que você olha, que te traz prazer, que te traz alegria, que te lembra momentos, né? Eu conheço uma pessoa que ela faz coleção de uns bibelôs de louça, que é a coisa mais linda. Que você olha, você fica horas olhando aquilo, de encantado que você fica, sabe? Então tem os bibelôs daquela série Amar É. Lembra do Amar É? Lembro. Que lindo. A gente entregando a idade, Cristina. Adoro. E Gente, olha, mas assim, tudo isso está disponível para vocês também, viu? É só buscar, é que só é buscar. fabuloso. A Maré de R. Lewis é fabuloso. E assim, ela faz coleção de pinguins na neve, sabe? Então tem um monte de Uhum. bibelôzinho. E aí o que acontece? As pessoas sabem disso, quando tem que dar algum presente, a pessoa que já tem tudo, o que você faz? Você dá o que ela gosta, né? E aí a coleção dela tá exponencial, sabe assim? E aí você vai lá, você fica olhando para aquelas coisas, você fica horas admirando aquelas coisas, né? E é uma coisa Ai, que legal. encantadora, assim, para quem gosta, né? Eu achava encantador, eu achava a coisa mais linda. Quadros, sabe? Com aquelas pinturas maravilhosas. Não esses rabiscos, né? Eu não gosto muito desse Da arte modernismo. moderna? Sabe? Ai, Hã? depende. Dessa arte moderna, né? Mais surreal, Não assim, gosto, mais moderna. não gosto. Eu gosto, Não gosto. sabe, daquelas pinturas Van Gogh, aquelas pinturas. Não precisa ser Van Gogh. Gente, tem uma amiga que ela mora ali em Pompano Beach, ali uma região ali de Miami. Ela faz uns quadros. Que coisa linda! Você fica olhando aqueles cavalos, sabe? Cavalos cavalgando na água, assim. Parece que você viaja ali naquela pintura. Sabe, a coisa mais linda, aquelas crianças brincando numa grama verde com umas flores. Nossa, aquelas cores, isso me encanta, sabe? Então são coisas que eu uso. E outra coisa, você não tem disponível na sua casa? Põe assim no Google, quadros com crianças, quadros com Sim. animaizinhos, entendeu? Vai aparecer um monte de coisa encantadora. Começa a olhar. Eu uso muito esse recurso no Pinterest, de verdade. Tem hora que a gente está meio entediado, começa. Eu vou para o Pinterest. Eu tenho, se você procurar o meu Pinterest pessoal, né, de Dulce Coronato, tem lá. Tem um monte de coleção de quadro, de louças. Sou dessas, entendeu? Tem lá meus projetos das minhas casas, fachada das casas, fachada de não sei o quê, quartos, varandas. Sabe? Então, isso eleva a minha vibração. Eu faço muito, faço muito. E eu vou Isso é muito salvando. bom. Meus looks, os looks que eu vou usar, sabe? Quando a torneira abrir, porque só está faltando Logo. isso, porque milionária eu já sou, só está faltando jorrar. É isso. Fala o que É você isso achou aí. desse processo, Cristina. Conta Eu aí. adorei. Adorei, eu gosto muito. Eu já vivo, né? Assim, no fantástico mundo da Cris, né? Não é de Bob, não, é no da Cris mesmo. E é um mundo perfeito, onde tudo acontece assim na maior sintonia, sincronia. E às vezes essa ilusão de agora, que é fruto do ontem, me deixa um pouco assim meio, mas eu volto para o meu mundo ideal, perfeito. E ali eu sei que tudo já está
já é meu, já está contemplado, já está realizado, e é muito gostoso, né? E é um exercício interessante que a primeira vez que eu fiz, ele soava para mim muito mentiroso, sabe? Muito fantasioso. E Você está aí falando você do quê? vai Do vendo a cinema sua. mental. Você está falando do cinema mental de ir lá para o seu sítio, essas coisas, assim? Do sítio Sim, do seu sonho? e Não é sim, exatamente esse o processo, né? Aqui. mas então, nessa coisa de contemplação, eu estava imaginando que poderia ser a mesma coisa. Porque eu contemplava essas coisas e achava isso muito distante de mim. E hoje Uhum. não, né? Cada vez mais real, cada vez mais meu, é muito interessante. Não, a Mas proposta não é aqui é esse o outra. processo? Não, a proposta É, aqui é o seguinte: você está num lugar, sei lá, numa reunião, e as pessoas estão falando coisas que não, nossa, não está legal. Você está num hospital esperando o médico e não está bem, entendeu? Aí aí você vai você busca algum objeto ali um para contemplar. objeto, isso, um objeto para contemplar, entendeu? Às vezes é um desenho de uma criança que está desenhado na parede ali daquele lugar, entendeu? Alguma coisa que te chama a É. atenção positivamente, tá? De uma forma positiva, e aí você vai fixar nisso, vai tentar imaginar, vai lembrar de coisas. Ah, quando eu era criança, eu gostava de desenhar na parede, e meu quarto. Estou falando de mim, né? Adorava fazer os Então, desenhos. Hã? é que daí, dessa contemplação, eu já vou lá para lá. Já vou lá para o meu mundo perfeito. Lá, ah, para o seu sonho, entendi. Tá tudo É certo. interessante. É como se fosse assim, ó, tipo, sabe aquela propaganda do Whiskas Sachê? Sabe quando uma pessoa chega e começa a falar para você um monte de coisa, aí eu fico assim olhando, tipo, aquilo não está fazendo sentido para mim. Aí eu realmente busco é como se fosse uma porta de acesso, sabe? Deixa eu sair daqui, né? Tipo, uau. Aí vem essa ideia. Ó, por exemplo, eu adoro pedras. Ó, essa daqui é um quartzo rosa. Eu tenho. Oh, aqui. Ele Ah, é muito lindo. Aí ele parece o diamante rosa, sabe assim? Ai, gente, que diamante de lindo! sangue. É a coisa mais linda. E aí eu fico aqui, às vezes, quando eu tô assim, tipo, meio sem desmotivada, eu vou direto para os meus cristais. Sabe assim, vou olhar ali a beleza que tem, o brilho que dá, mas dali dos. Então, assim, eu venho nessa contemplação, tem quadro dos meninos aqui perto, né? Então, assim, hoje o Bernardo faz 5 anos, gente, inclusive. Aí tem fotinho deles aqui, que me dá, sabe, essa motivação também. E aí dali eu já embarco. Aí eu já vou lá pro meu mundo, sabe assim? Falo, nossa, o mundo dá tudo perfeito. É muito legal. Então, mas Mas, enfim, esse processo aqui é eu ainda mais simplesmente. simples e é para quem ainda não consegue fazer, né, esse cinema mental, né, de criar Uhum. na sua imaginação o seu cenário perfeito, o cenário que você quer materializar para você, a sua casa. Nossa, minha internet tá uma beleza. A sua casa, o seu sítio, o seu lugar maravilhoso, né? E esse daqui, ele traz isso. Você fixa num objeto que está ali, num quadro, ou, ou numa lembrancinha que alguém te deu, né? Uma coisa que eu uso muito o Pinterest, de verdade, eu uso muito. Eu vou andar Por lá, hein? quê? Vou entrar nesse Pinterest. Pode entrar, muito legal mesmo. E eu tenho o Pinterest do Universo Consciência também. Mas aí já é diferente, né? Aí já são as coisas do Universo Consciência. Mas no meu Pinterest pessoal é muito disso aqui. É muito desse processo aqui. De o que eu. Nossa, aí eu vejo uma imagem que me agrada, eu já entro ali, já, sabe, já começo a viajar naquilo. Então é muito interessante. Realmente muda a sua vibração, muda completamente. Isso que eu faço, eu não vejo como perda de tempo. No começo, Uhum. eu comecei a fazer isso sem conhecer esse processo.
No começo, eu percebia claramente a minha mudança de vibração, mas eu ficava me julgando que eu estava perdendo tempo, sabe? Mas me fazia bem. Então, eu comecei a fazer com pequenos períodos, né? E mas eu sentia a minha mudança de vibração. Sentia perfeitamente, assim. Então, eu realmente mudava completamente a minha vibração por eu estar vendo coisas lindas. Aí, você pode estar pensando assim, né? Ah, mas o que adianta eu ver se eu não posso ter? Aí você já cancelou seu pedido, amor. Entendeu? Não pensa isso. Não pensa, entendeu? Cancela esse pensamento de cocô e aí começa a olhar, só admirar. Sabe, a sua admiração pelo belo, a sua admiração pelo belo. Gente, o belo não é uma pessoa. Por tudo que é Não é o bonito. cantor de pagode. Não é, não Não é é. o belo. Não é. A sua admiração por tudo que é bonito, por tudo que te traz, que te encanta o coração, isso muda a sua vibração. É Eleva isso que ele tudo. está ensinando. É isso que ele está ensinando. Eleva tudo. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha 2 quadros. E esses quadros, gente, era motivo de grandes viagens. Um quadro, são quadros muito comuns e vocês devem conhecer. Um era um anjinho de guarda, cuidando de 2 criancinhas que estão atravessando uma ponte quebrada, né? Eu Numa tinha esse quadro cachoeira. também. A Então, idade, Luiz. eu e meu irmão, a gente viajava naquele quadro. E o Mas outro é era um casalzinho numa porteira com uma casa assim do lado, um rio no meio, e a gente ficava tentando imaginar como que eles iam para casa. Porque não parecia que tinha um caminho, sabe? Era muito é. legal. Ai, era muito interessante. E Vamos assim, de terminar esse. verdade. Hã? Fala. Não, fala. Agora, se você está olhando uma coisa e isso não te traz um bom sentimento, uma vibração alta, para, né? Ou então, se você fez isso e, não, agora deixa eu voltar aqui para a minha vida, né? Então, ok, mudou, agora você mudou, tá tudo bem, entendeu? Verdade. Ó, vou Não, peraí, não concluir vai aqui. começar outro, não, nós estamos na hora já. Não, é o mesmo. É o mesmo, é Ah, só para concluir o que ele fala. É rapidinho, é ah, curtinho. Tá? Entendeu? você vai ler? Entendeu? Vou. Porque é complemento desse processo. Tá, ok, entendi. Tá, vai lá. Entendeu? Ó, Abraham, fale-nos mais sobre a escalada da contemplação. Sempre que você aprecia alguma coisa, elogia algo ou se sente bem com um acontecimento, está dizendo ao universo: um pouco mais disso, por favor. Não é necessário expressar verbalmente. Se você contempla e aprecia na maior parte do tempo, todas as coisas boas fluirão para você. Muitas vezes nos perguntam: amor como uma palavra maior do que admiração. Amor não é uma palavra maior do que admiração? A pergunta, desculpa. O amor não descreve melhor a energia não física. Que foi? Que foi, Dulce? O amor não descreve melhor a energia não física? Respondemos que o amor e a admiração são, na verdade, a mesma vibração. Alguns usam a palavra gratidão ou reconhecimento, mas todas essas palavras descrevem o bem-estar. Quando admira algo e aquilo lhe dá prazer, você sente gratidão e reconhecimento. Sua capacidade de admirar se amplia e vai atraindo novos objetos de admiração. Dessa forma, acaba experimentando a escalada da contemplação. Você não pode controlar o que os outros sentem. Cris. Não, chega Oi, por hoje. Deixa eu colocar aqui as coisas que a Fátima falou, ó. Parabéns para o tá bom. Bernardo. Muita paz, Ah, saúde, obrigada. muitas bênçãos.
Amém. Eu Gratidão. gosto de olhar para o céu. Ela está falando aqui. Ela está falando que ela tem o quadro. Ai, que legal, Fátima. Tira a foto do quadro e põe lá no nosso grupo, Fátima. Você está no nosso grupo? Se não está, tem um Ai, que link aqui legal. embaixo do vídeo. Ah, interessante, muito legal. Muito Bom, legal. já estamos na hora, mas eu quero dar uns recados. Gente, hoje a gente Sim. tem live. E assim, eu tenho uma live agora 3 horas no Instagram do Bruno Anastácio. Bruno com 2 N's, Anastácio. E eu já fiz uma live com ele aqui, né, sobre ganhar dinheiro na internet. Foi numa quarta-feira, no quadro Consciência Empreendedora. Foi uma live muito, muito, muito interessante, onde ele falou de várias formas onde nós podemos trabalhar online sem aparecer e ganhar dinheiro, tá? Se você não viu e tem esse interesse, vai lá e vê a live com o Bruno Anastácio. E hoje eu vou estar com ele agora às 3 horas no Instagram dele. Legal. Gratidão, queridas. Gratidão, Fátima, pela sua presença, amor. Gratidão. Gratidão. E à noite tem live aqui no Universo Consciência do quadro Consciência Empreendedora sobre vendas com quem? Nada menos do que Jonathan Tavares, que já teve aqui também falando sobre como se tornar um milionário. Por quê, gente? Por quê? Por que ele pode falar disso? Porque Ele já é um ele se milionário. tornou milionário com vendas. Então, nós vamos falar sobre vendas. Então, você está aí querendo mudar a sua vida, tentando ganhar dinheiro com alguma coisa, saiba que vendas é a profissão que mais tem feito milionários no mundo. São as vendas, tá? Então, vem para a live à noite para você aprender a vender, porque não adianta você querer vender, você tem que aprender a vender, tá? E nós vamos falar com ele sobre isso. E ele sabe. Muito bem. Então, olha só, amanhã a Cristina não vai estar aqui comigo. Não vai estar aqui comigo. Se você tiver interesse em estar, já falei no começo, né, antes dela chegar, se você tiver interesse em estar aqui comigo ou conosco, né? Não sei se ela mudou de ideia, estava tentando falar alguma coisa, não estou deixando. É só falar lá no nosso grupo. Eu não vou ter, não tenho como mesmo. A não ser que a gente faça um pouquinho mais cedo. Se você conseguir. Mas vai te atrapalhar. Amanhã vai ser a festinha do Bernardo, gente. Ela vai estar em São Paulo, na casa da mãe, organizando a festinha. E eu sei que, de qualquer maneira, vai atrapalhar, entendeu? E então é melhor a gente combinar assim, porque tá tudo certo. A hora que eu também não puder estar, ela vai estar aqui com outra pessoa e tá tudo bem, tá tudo certo. Equipe serve para isso. Combinado, E é amor. isso. O negócio tem que ser leve e divertido, não pode ser pesado e obrigatório. E vamos que vamos. Vamos que eu tenho que almoçar para poder ir para outra live. Muito bem. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Obrigada, beijo, Dulce. pessoal. Até já. Até mais. Até agora mesmo. Até mais. Até daqui a pouco.